Olá, gente! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Lídia Costa Cultivando no Quintal. Hoje eu vou falar para vocês desse vaso aqui que vocês estão vendo. Vou mostrar para vocês como que eu faço. Gente, vou mostrar para vocês como que eu faço esse vaso, porque é um vaso que eu gostei muito. Eu reaproveito uma embalagem aqui de casa, que um sabão que a gente usa, e é muito bom, gente, para plantar suculentas, suculentas. Esses dois que vocês estão vendo é a mesma embalagem, porém fiz de modo diferente. E hoje eu vou explicar o porquê que eu estou gostando desse modo dele virado, inverter a embalagem. Vou mostrar aqui para vocês que vocês vão entender do que eu tô falando. Então, gente, essa embalagem é uma embalagem de 5 litros. Aqui vem com sabão líquido que a gente compra aqui do supermercado aqui da região mesmo, da cidade, da marca do supermercado mesmo. E aí eu inverto ele. Eu passo uma lixa antes de de montar ele todinho, né? Já deixo ele pronto para poder depois só passar uma tinta. E aí eu retiro esse fundo, um que eu falei lá para vocês que eu plantei, eu tirei o contrário, eu tirei o gargalo e deixei o fundo, coloquei umas tampinhas, depois no final eu vou mostrar lá de novo para vocês, explicando. Só que agora eu inverti e eu vou contar para vocês o motivo depois. Essa minha embalagem está muito amassada, porque eu já usei ela carregando água para regar as plantas, então ela ficou assim. E aí agora eu vou usar esse ferro de passar, eu vou colocar ele aqui na posição nylon, não sei se dá para vocês perceberem. E aí eu vou colocando assim devagar. Essa é a temperatura que eu consigo assim sem entortar a embalagem toda. Mas vai de acordo aí com o seu ferro. Não pode ser uma temperatura muito quente, senão entorta. O meu eu tive que fazer com cautela porque tá muito amassado, então nem deu assim para bolear bastante, né? Então eu só dobrei um pouquinho. Fazendo isso fica bem forte essa borda assim, ó, ela não fica. Você toca nela, ela não fica amassando. E mesmo a minha estando prejudicada aqui por ter sido amassada, o fato de eu colocar o ferro ali já ajudou bastante a fortalecer. E aí eu vou usar, gente, aqui, eu peguei 30 centímetros de arame e cortei ao meio. E com o próprio arame, eu esquento ele aqui no fogão. Se você quiser fazer um furinho antes, mas não tem necessidade não. Você pode pegar o próprio arame, só tomar cuidado para não se queimar. E aí eu furo e coloco os dois. Aí é rapidinho, pode ser qualquer arame, gente. Esse meu aqui é o galvanizado número 18, mas pode ser qualquer espessura, qualquer arame, que não tem problema. Esse aqui é só mesmo para dar uma fortalecida lá na hora que fazer a base. Eu coloquei sim em cruz, mas pode colocar de qualquer forma que conseguir. E agora eu vou medir na minha base que eu vou usar, gente, para ver se vai caber lá dentro. Eu vou usar esta vasilha de sorvete, aquela de... Eu acho que é 2 litros, não tenho certeza se é 1,5 litro, se é 1 litro ou se é 2 litros. E aí, como não coube, aí é só fazer isso aqui, ó. O arame é maleável, então eu vou dobrar ele aqui para poder caber. Ele precisa passar com facilidade, mas não precisa ficar medindo, é só você, antes de colocar, é só você fazer igual eu tô fazendo agora. Se o arame ficou grande, é só fazer isso. Eu gosto de usar 30 centímetros, porque aí o fato de você fazer essas voltinhas já ajuda a fortalecer mais ainda. Aí agora deu certinho, ó. A vasilha de sorvete encaixa perfeitamente aqui. E agora é só preparar a massa de cimento para poder fazer a base aí. Pode usar qualquer coisa para você fazer a base. Eu usei de sorvete. Aqui, gente, é uma vasilhinha de margarina de 500 gramas. Olha, eu tô deixando aqui 2 dedos antes de encher. Eu coloquei cimento, deixei 2 dedos assim antes de encher. E vou fazer a massa colocando 2 cheias de areia. Então, são 2 vasilhinhas de 500 gramas cada. Na margarina, 500 gramas, né, gente? A areia provavelmente fica mais, né? Porque a margarina é airada, então. Aí são 2 medidas de areia para quase uma. Vocês viram faltando só 2 dedos de cimento. Eu faço essa medida aqui porque dá certinho naquela embalagem que eu tô usando de sorvete, mas vai depender da embalagem que vocês forem usar.
Você pode usar também qualquer tipo de embalagem para fazer o vaso, qualquer tipo para fazer a base, pode usar redonda. Eu estou usando de sorvete, como eu falei, porque eu fiz o primeiro e gostei, e aí eu quis padronizar. A água aqui na massa tem que ser aos pouquinhos para não correr risco de exagerar na água. E a textura é essa, gente, ó, como se fosse uma massa aí de bolo, um açaí. Essa textura aí. Não precisa ser tão dura nem tão molenga. E agora é só colocar aqui dentro, gente, isso aqui tá tudo sujo de azul. Tudo que eu pegar aqui, vocês vão ver, tá tudo sujo de azul. Até minhas suculentas são sujas de azul. Nem vou te contar o que aconteceu, né? É o pintor. Pintor que pintou tudo aqui de azul. Não pintou só as paredes, não. Sujou tudo também. Sujou minhas plantas, tudo mesmo. Nem precisa falar, né? Vocês estão vendo aí, ó. Tudo tá cheio de tinta azul. O chão, olha o chão. Aí eu vou colocar aqui. Ó, eu tenho que alinhar bem para não ficar torto. Então, pode até marcar se quiser. Marcar o meio da base, marcar o meio do vaso, da embalagem. E depois alinhar os dois juntos, né? Mas ó, no olhômetro mesmo dá para fazer. Então, aqui eu vou colocar o restinho nesse buraco. Então, aquele arame, gente, é para isso. Porque depois que puxar, que secar aqui, não correr risco da parte de cima soltar da parte de baixo. Porque com aquele arame já vai ficar bem fixo mesmo. Então, coloquei aqui, dou uma sacudidinha para ficar bem certinho, depois não ficar com buraquinho na base, porque o cimento, né, se não bater, fica um pouquinho fica aqueles buraquinhos na hora que desenforma. Aí, gente, eu encosto ele assim na parede e ponho um outro peso, ó, esse aqui é um coisa cheia de água aqui, para dar um peso, para ele não ficar dando aquela barriga, sabe? Então, ele tá apoiado na parede nessa embalagem aqui. E aí, eu ponho o pezinho por cima para ele não subir. O pezinho faz com que ele fica firme lá no fundo. Depois de 24 horas, fica assim, já pode desenformar. Mas eu não tive tempo de gravar, então eu deixei. Aí, tá vendo que tá cheio de água? Essa água eu coloquei porque é para o cimento não ficar não secar tão rápido, né? Para ele fortalecer, porque eu queria uma base bem forte. Aí depois de 24 horas você já pode colocar na água. Então eu já coloquei aqui mesmo, ó, desenformei. E aqui no meio, gente, eu fiz um buraco. Foi depois de 12 horas. Eu vim aqui com a faquinha e fez esse buraco aqui no meio. Não há necessidade, eu fui testar, né, para ver. Mas aí eu esqueci que eu tinha posto o arame. Então, para fazer esse buraco aqui, ó, não pode colocar o arame em X. Tem que colocar ele deixando o meio, senão o arame fica aparente. E quando for arame que enferruja, ele não pode ficar aparente. Então, no caso aqui não vai ter problema, que é galvanizado, não enferruja. Mas caso você use arame que enferruja, então tem que pôr afastado se quiser fazer esse furo no meio. Mas não tem necessidade não, vocês vão ver porque não tem. Aqui, ó, a base já ficou assim. Então, eu espero secar para pintar. Mas antes eu vou fazer os furos. Antes de pintar, gente, eu já faço tudo o processo. E aí, eu vou furando ao redor. Faço os furos ao redor, né? Porque além do furo que tá no meio, é bom fazer os furos assim, para não correr risco, né? De água ficar empoçada. Então, por isso, os outros que eu fiz, eu não fiz o furo no meio. Esse que eu fui inventar, gente, mas nem precisava. Então, eu fiz aqui, ó, todo ao redor dele, eu furei. E é por esses furos que vai sair a maior parte de água. Então, como eu falei que eu ia explicar por que que eu fiz invertido, gente, é porque a água sai com muito mais facilidade do que quando a gente usa com o fundo para baixo. E assim fica muito mais fácil escoar a água nesse período que a gente está agora, né? Que já é o período de chuva. Esse vaso aí, gente, foi top aqui para mim, porque ele não acumula água. Então a água entra e ela já vai passando no funil, né? Quando é o fundo largo, a água espalha e demora um pouquinho mais sair. Nesse caso, não. Nesse caso, a água sai bem rápido. Agora eu vou mostrar aqui para vocês, gente, como eu não pintei, né? Eu vou mostrar, esses aqui já estavam pronto. É simples, como eu mostrei para vocês lá que já estava lixado e tal. É só passar a tinta, não tem segredo nenhum. Eu usei aqui uma tinta de passar em portão. O esmalte, secagem rápida. Pode usar qualquer tinta que seja menos tinta guache, né? Tinta guache só serve para criança brincar. Não serve para essas coisas, não.
E aí, por isso que eu não fiz pintando, né? Porque o vídeo ia ficar muito longo, mas acho que não tem necessidade não, vocês já entenderam, né? Passar a tinta é fácil, o único detalhe mais importante que eu achei, eu passei para vocês, que foi de lixar para a tinta aderir. Se quiser passar primer. E aqui, ó, pode ver que eu telei ele todo. Eu peguei um ferro de solda e furei todinho. Esse aqui porque eu fiz, que eu plantei as suculentas assim, no meio. Aquele que tá sem furar é porque eu vou plantar uma planta, né, grande. Eu vou lá mostrar pra vocês como é que ficou esses aqui plantados. E aqui, gente, ó, então, esse que você está vendo aí com um desenho branco é o que eu não furei tudo. Esse aqui que tá com umas pezinhos foi o que eu falei para vocês, que eu fiz com o fundo para baixo. E aí ele acumula um pouco de água, mesmo tendo muito furado assim por baixo, quando chove ainda demora um pouco a água de sair. E por isso que eu observei os dois e aí eu percebi que o invertido ele teve uma evasão melhor da água, então por isso que eu vou continuar fazendo. E eu achei mais legal também, fica mais alto esse do meio aqui, é o que eu fiz invertido e furei todinho. Esse que eu fiz com vocês, gente, eu vou plantar ele de uma outra forma. Se vocês quiserem ver eu fazendo um arranjo nele, é só vocês falar aqui no comentário que eu gravo, porque eu não ia gravar, eu não tô pretendendo gravar fazendo o arranjo, mas caso alguém queira aí, né, eu posso gravar como eu vou fazer diferente desses dois, né, esse aqui eu não furei, esse outro eu furei com furinhos, e o outro eu vou fazer diferente, eu vou fazer com furos grandes, vai ser a primeira arranjo que eu vou fazer então, não sei como é que vai ficar ainda, né? Mas eu vou fazer um diferente desses dois. E aí, gente, ó, os buraquinhos, tá vendo que tá todo sujo de terra? Porque quando eu plantei, reguei, aí choveu e a terra vazou um pouquinho. Então, ficou assim. Esse que eu plantei ele todo, assim, a lateral, olha, nem precisaria pintar, né? Porque a gente nem vê o vaso. E eu acho muito bonito, gente, para quem tem suculentas comum em grande quantidade, fica muito bonito plantar assim, ó. E as suculentas vão muito bem aqui. Claro que ficou desproporcional, porque foi um monte de suculenta que eu tinha e juntei tudo. Então, o bom mesmo é plantar espécies iguais. Mas aqui eu coloquei suculentas que ficam grandes, como Fred Ives. Coloquei uma mistureba aqui, era só mesmo para plantar as suculentas, que estava sem lugar. Por isso ficou assim, desajeitada, mas quando a gente planta assim, a mesma espécie fica bem bonita plantada dessa forma. Essa aqui, ó, essa híbrida laranja, foi um tronquinho, e aí ela tava num pote de sorvete, aí eu quis dar um vasinho melhor para ela. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Tchau, tchau!